tem muito a falar, muito a conversar a respeito dessa relação Forças Armadas, Tribunal Superior Eleitoral, TSE. As Forças Armadas dizem que vão conseguir ali equacionar esse probleminha, esse ruído que ocorreu entre as Forças Armadas e o TSE, com a apuração paralela, muito entre aspas, né? Porque são apenas 385 urnas espalhadas pelo país, de acordo com as Forças Armadas, que serão também revisadas por militares. Para falar sobre esse assunto, para explicar um pouquinho mais para a gente, para o nosso ouvinte, tentar conseguir entender como esse imbróglio vai ser resolvido, a gente conversa mais uma vez com o especialista em direito eleitoral, doutor Alberto Rolo. A gente falou para o senhor, né, doutor Rolo, que em breve o senhor estaria de volta com a gente aqui no Entre Nós, e não deu outra. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Fábio. É sempre bom falar com você, com a Adriana e com os amigos da Band News. Sempre que vocês me chamarem, eu estou aqui. Boa tarde, muito obrigada por atender o nosso convite. Vamos começar tentando explicar essa confusão, esse ruído, as Forças Armadas dizendo que terão acesso e farão uma contagem paralela e o TSE dizendo que nada mudou, que na verdade aquela novidade que já havia sido anunciada é que será possível ter acesso à contagem oficial, mas não uma contagem paralela. Queria que o senhor explicasse como é que foi esse ruído aí e o que está valendo de fato pelo TSE. Então, vamos lá, vamos entender isso, Adriana. Uma das formas de auditoria, auditabilidade da urna, é justamente essa conferência dos votos. Às 5 horas da tarde, todas as urnas, vamos lembrar, são mais ou menos 500 mil urnas no Brasil inteiro, todas elas, 5 horas da tarde, vão emitir um boletim de urna. É um papelzinho como se fosse um extrato de banco antigamente, né? Quando a gente usava extrato de papel, agora tudo pela internet. Mas imprime em papel e uma via desse papel é afixada na porta de cada sala onde tem a urna eletrônica. Essa auditoria, essa contagem paralela é justamente você somar aquilo que está no boletim de urna. O boletim de urna tem um QR Code. Então, qualquer celular tira foto, você vai ter os resultados ali naquela foto, ali naquele boletim de urna, e aí é só somar. Então, lembrando, né, que é importante, quem faz a apuração é cada urna. Então, às 5 horas da tarde, cada urna já fez a sua apuração, e isso repetido nas 500 mil urnas do Brasil inteiro. Então, o que se falou hoje, que as Forças Armadas vão fazer essa apuração paralela, o que nada mais é do que você somar esses 385 boletins de urna e conferir se essa somatória é igual àqueles resultados que vão ser divulgados algumas horas depois pelo TSE. Talvez o ruído, como você chamou, Adriana, seja que, em algum momento, ficou a ideia de que as Forças Armadas terão acesso ao sistema interno da Justiça Eleitoral para fazer essa conferência. E o TSE negou. O TSE falou, não, é tudo como sempre foi feito. Todo mundo tem acesso ao boletim de urna. Qualquer um de nós, Adriana, pode fazer essa apuração paralela, é só somar os 500 mil boletins de urna que a gente tem que ter o mesmo resultado. Então, o ruído pode ser isso. As Forças Armadas deram a entender que teriam acesso ao sistema interno do TSE, e o TSE diz que não. Você quer fazer a totalização, essa apuração paralela, vai lá e pega os boletins de urna, como qualquer um pode fazer. O Fábio, inclusive, falou assim, era isso que a gente precisava esclarecer. E é esse ponto mesmo, né? Assim, se eu quiser aqui fazer também uma apuração paralela, eu vou lá, pego o QR Code, que vai estar disponível, e gasto meu tempinho ali somando os votos também, não é? E efetivamente, os funcionários, enfim, as pessoas de cada partido que ficam circulando para conferir como é que está andando o trabalho, eles poderiam fazer isso. É só para deixar claro para o nosso ouvinte que não há nenhuma novidade, sempre foi assim. Em eleições anteriores, os fiscais dos partidos, das coligações, o cidadão comum, as pessoas podem conferir isso. Não é uma novidade que está surgindo agora, porque nessa eleição tem uma suspeita, então a gente tem que fazer diferente. Sempre foi feito assim e sempre foi possível essa conferência, correto? É isso mesmo, Adriana. E aí a gente sente isso de uma forma muito melhor quando tem eleição municipal. Em 2020, eu me lembro de muitos candidatos a prefeito e vereador terem os resultados antes da totalização do TSE, porque, na verdade, os votos saem daqui das zonas eleitorais, dos cartórios, né, e vão lá para o TSE para serem totalizados do Brasil inteiro, quando interessa para aquele candidato daquela cidade, o vereador daquela cidade, as 100 urnas, 150, 200 urnas da sua cidade. Então, eles conseguiam saber o resultado
horas antes da Justiça Eleitoral divulgar lá em Brasília. E é exatamente através desse processo, dessa apuração, totalização paralela. Então, sempre foi assim, há muitas eleições é assim, então não tem nada de novidade. E os resultados sempre bateram, né? O que é sempre importante. bateram, é importante. É isso. Mesmo. E assim, caso haja alguma divergência, tem todo o procedimento legal de pedir impugnação, de solicitar que seja feita uma recontagem. E isso está na lei também, né, doutor Alberto? E vão bater os resultados, viu, Fábio e Adriana? Agora, se a gente quiser falar de uma novidade, tem uma novidade sim para essa eleição. O TSE firmou o compromisso, isso o ex-presidente falou, Fachin, e o ministro Alexandre de Moraes também repetiu, de colocar esses boletins de urna que a gente está falando agora imediatamente na internet. Antes demorava 1, 2 horas para eles aparecerem, agora não. O presidente da mesa vai pegar o cartão de memória da urna, vai levar lá no cartório eleitoral, onde vai ser feita essa leitura, e aí, na hora que estiver sendo feita a leitura, e mandar lá para o TSE fazer a totalização, imediatamente, ao mesmo tempo, esse boletim de urna já vai estar disponível na internet. Então, a gente sabendo, vocês sabendo, eu sabendo qual é a zona eleitoral, qual é a sessão, 5 minutos depois, 10 minutos depois, a gente pode acessar aquele boletim de urna na internet. E ali já é apuração, para depois ninguém dizer que o hacker invadiu e mudou os votos. É ali que foi feita a apuração. O TSE é uma grande calculadora. Ele soma as 500 mil urnas, que ia demorar um pouquinho, né, Fábio, para fazer. Mas é uma grande calculadora. Sim. Ou seja, agora o eleitor não precisa nem ir lá olhar o papelzinho que vai ser fixado em cada sessão. Ele basta acessar na internet e vai saber a sessão dele, quanto que deu. E se quiser ficar olhando sessão de outros lugares, fique à vontade para ir conferindo. Claro. Agora, mas você sabe, Adriana, por Sim, que é bom essa conferência? Para saber que aquele boletim de urna que ficou na escola às 5 horas da tarde é exatamente aquele mesmo da internet. Do TSE. Isso. E, na verdade, a preocupação que fica quando num dia como hoje, há 20 dias de uma votação, ainda temos esse tipo de ruído, a preocupação que fica é: o que será que as Forças Armadas, no dia da votação, vão tentar dizer que estarão fazendo uma eleição, uma apuração paralela? Esse é o problema, de começarem a circular naquele dia que é tão decisivo para o país, ruídos de fato, confrontos que não estão de acordo com a realidade, porque o que a urna der, imprimiu o papelzinho, foi para a internet, depois se falar, né, criamos um gabinete de apuração paralela e começar a soltar fake news, de alguma forma essas informações falsas começarem a circular, cria uma confusão no país que a gente não precisa dela, né? Que a gente precisa dar confiança num sistema que já foi testado, retestado e que funciona, né? Com certeza, Diana, existe essa possibilidade. Agora, eu estou tranquilo, por quê? Porque existem uns e outros eleitores que estão agindo de má fé. As Forças Armadas, não. Então, eu tenho absoluta certeza, e eu nem tenho bola de cristal, que essas 385 mil urnas que vão ser objeto dessa apuração paralela das Forças Armadas vão ter exatamente o mesmo resultado que o BU que ficou lá na escola e que o BU que vai ser divulgado lá na totalização pelo TSE. Eu tenho certeza. Então, não tem como dar errado, porque o sistema foi feito para dar certo e as Forças Armadas estão dentro, né, estão do lado de quem quer fazer as coisas da maneira correta e divulgar informações corretas. Aquilo que a gente viu em outras eleições, que é manipular o boletim de urna para dizer, olha, esse boletim deu 100 para o A ou para o B e na OTSE deu só 50, então houve roubo de voto. Não. E isso quem faz é o eleitor que está mal intencionado, que manipula. As Forças Armadas não vão fazer isso. Então, eu tenho certeza que o resultado vai bater sempre nas 385 urnas e nas 500 mil do Brasil inteiro. Porque podem circular muitos vídeos de fake news, de vídeos dizendo, olha, apertei tal número e veio outro. Isso já aconteceu no Brasil em 2018. Vamos só explicar para o eleitor, por favor, doutor Alberto, assim, se a pessoa vai numa urna e percebe que tem um erro, uma falha eletrônica no sistema, que não está conseguindo votar, ou que supostamente apertou um número e apareceu outro, o que na verdade em 2018 a gente viu que circularam foram vídeos falsos, mas se porventura há uma suspeita sobre uma urna, qual deve ser o comportamento do eleitor? Estou falando do eleitor que quer agir de boa fé, que quer que a eleição seja feita como sempre foi, de forma correta, que não quer ficar caindo em fake news e nem espalhando fake news. Se um eleitor, independentemente de para quem ele vota, percebe alguma situação que o deixa em dúvida, qual deve ser o comportamento desse eleitor de acordo com a lei eleitoral do nosso país?
Ótima pergunta essa, Adriana, para a gente ensinar todo mundo, essa grande audiência do programa, né? Qual é a conduta do eleitor que quer agir corretamente? Imediatamente comunicar, chamar algum dos mesários, né? São 5 mesários em cada sessão eleitoral, chamar algum dos mesários, porque aí vai ficar registrado em ata. Dizer, olha, quando eu fui votar ou eu estou tentando votar, acontece isso, relatar o fato. Isso vai ficar registrado na ata. O mesário, naquele momento, é o representante da Justiça Eleitoral, então ele tem fé pública. Ele vai escrever na ata, olha, o eleitor disse que aconteceu isso assim, assim. E aí vai ficar registrado na ata. Mas como você falou, Adriana, o eleitor que está agindo de boa fé. Agora, houve esses vídeos mesmo, essas fake news, vídeos adulterados, eles simplesmente foram montados, né, adulterados, não tem outra palavra, para dizerem mentiras, não é? E aí a gente entende por que o TSE, aplicando a lei, que a lei já diz isso, proibiu que seja levado o celular na cabine de votação, justamente para que isso não aconteça mais. É isso, porque a gente sabe que muita gente vai lá para tentar fazer, às vezes vai de piada, vai para fazer graça, outros vão de má intenção mesmo para tentar já causar confusão no dia da eleição, para começar no dia da votação circular aquele monte de vídeo de fake news de que tem problema nas urnas. É muito importante a gente fazer esse apelo para que as pessoas daqui para frente reflitam, pensem e que no dia da votação as pessoas vão em paz votar, né? Os ânimos estão exaltados, há casos de violência, a gente acabou falando pouco disso na semana passada, em função do noticiário carregado com a morte da Rainha Elizabeth, mas casos de violência inaceitáveis. Eu acho importante a gente fazer esse apelo ao bom senso, à razão. Esse país é grande, esse país merece respeito, então a gente tem que respeitar o nosso processo eleitoral, que é muito importante, ir em paz votar e confiar que os resultados serão checados, conferidos, divulgados, como sempre foram. Não é isso, doutor Alberto? É isso mesmo, Adriana. E outra coisa, democracia é isso, é a vontade da maioria. E se o meu candidato perder, não, né, eu não vou ficar falando besteira, dizendo que a urna foi roubada, é eu fiscalizar quem ganhou e apontar os problemas e cobrar. Olha, você ganhou, eu não votei em você, mas você prometeu fazer isso, 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 e agora eu estou cobrando, eu sou cidadão brasileiro, tenho o direito de cobrar e você tem a obrigação de dar satisfação. Isso é democracia. E aí não ganhou dessa vez, daqui 4 anos tem outra eleição e assim por diante. Tem essa alternância de poder. Isso é democracia. É isso, até porque, depois de eleito, o candidato deixa de ser candidato e passa a ser governador ou presidente de todos. Não dos que votaram nele, não é isso? Obrigada, doutor Alberto Rolo, pela conversa. Teremos outras, viu? Certamente. Já deixa um espacinho na agenda pelas próximas semanas. Eu que agradeço, Adriana, Fábio, mais uma vez. Eu vou estar sempre aqui se vocês me chamarem. Muito obrigado, bom trabalho. Obrigado.